Otimizando processos industriais, aumentando a produção industrial através do controle avançado de processos. Do que nós vamos falar? Exatamente de como aumentar a produção, utilizando a técnica de controle avançado. Entendendo que controle avançado, isto é, otimização da produção, são degraus acima da automação convencional e do controle convencional, vamos entender que depois de implantado especificamente controle e o comando, como eu posso utilizar essa ferramenta então para aumentar a nossa área, a nossa produção. Bom, vamos entender aí a história, né? Antigamente a gente pensava em centros de controle e eles tinham exatamente o foco em simplesmente fazer o controle operacional. Isto é, aquilo que eu planejava de produção, eu monitorava as variáveis para que eu pudesse atingir isso. Hoje, quando eu penso em automação voltada à otimização de processos, além de eu ter que pensar na área do controle convencional, que é o controle do processo em si, eu já tenho que pensar na área de controle avançado, isto é, eu tenho que diminuir a variabilidade e colocar o ponto ótimo do processo. Nós vamos entender melhor o que é isso. Então, isso eu chamo de otimização. Bom, os grandes desafios hoje da área de processo é a variabilidade. O que é exatamente a variabilidade de processo? É uma variação dimensional, isso por conceito, tá? Medida no resultado de um processo de produção, num determinado intervalo de tempo. As principais consequências disso: dificuldade de colocar o processo em um ponto ótimo de produção, onde eu provoco perdas e elevação de custos produtivos. Esses são os maiores desafios na área produtiva de processo. Bom, quando eu penso em controlador hoje, logo me vem em mente os PIDs, né? E o que acontece com esses PIDs? Eles têm alguns limites, né? As malhas PIDs, elas não conhecem outras malhas PIDs, elas não são conectadas. Somente atua no presente, isto é, o modelo ele é somente reativo em função do momento. Transfere ruído para o processo, né? Quer dizer, como ele não entende o processo, ele só entende o erro, né? A ação em cima disso, o ruído é transferido para o processo. A sintonia PID exige experiência, né? Chegando até mesmo a ser subjetiva, né? Os famosos instrumentistas experientes para ajustar esses PIDs. E provoca naturalmente a variabilidade do processo. São os limites aí do controlador convencional PID. Bom, para a gente entender então o nosso controle avançado, vamos entender então a hierarquia de controle. A gente tem a instrumentação aqui na base. Depois a gente já tem o controle regulatório, que é o convencional. Acima disso, sim, eu já tenho o controle avançado e chego até a otimização. Observe os tempos que é aqui em horas e em semanas para eu poder trabalhar com isso. Bom, então o que é controle avançado de processo, né? Vamos lá, ele é uma técnica preditiva, isto é, um modelo matemático onde ele, através de um modelo conhecido, eu prevejo, né, as variabilidades e tomo uma ação. Ele é multivariável, isto é, acima de duas variáveis eu já faço a ação de controle, e atua no nível acima do regulatório, como vimos anteriormente, né? Ele está acima do controle regulatório. Para ser um controle avançado, eu tenho que pelo menos ter duas dessas alternativas. Bom, quais são as tecnologias? Então nós vamos entender, né? Então eu tenho o APC, que é o controle avançado em si, na verdade observar, né? O controle avançado e o controle convencional, qual a diferença? Observe o que acontece. A primeira coisa que ocorre, diminuição da variabilidade, através da técnica APC. Outra técnica que eu tenho é a otimização em tempo real, que vamos observar aqui que na verdade o que é? É o controle avançado mais uma otimização. Qual a diferença? Além da diminuição da variabilidade, eu ajusto o processo para um nível ótimo de operação, isto é, eu elevo este processo a um nível maior do que a sua capacidade inicial. Nesta mesma linha, eu tendo então um modelo onde eu faço a predição, otimização e controle, eu passo a ter o MPC, né? Que é o controle preditivo baseado em modelo, que é o conjunto então desses elementos de controle avançado. Como que funciona então o MPC? Ele faz as aquisições de dados do processo e através de um modelo, né, conhecido do meu processo, ele passa por um otimizador e é onde eu distribuo as ações de controle. Como que funciona então? Então os modelos, através dos modelos construídos, né, ele trabalha por ação inferencial, isto é um modelo matemático onde, através do conhecimento do processo, ele atua diretamente nas ações de controle. Ele integra o processo, por quê? Porque ele elimina o que não está no modelo, isto é, não está no modelo, ele não vai tomar ação.
O operador apenas coloca limites, então eu já não passo a não ter mais o set point, né? Então eu trabalho em cima dos limites. Com isso, o que acontece? Eu elevo os processos aos limites antes não explorados, e isso faz toda a diferença. Quais são os benefícios de implantar um sistema de controle avançado, né? Os diretos, né, que a gente pode colocar: o aumento de produção e o rendimento de produção, melhoria da qualidade dos produtos e a redução dos custos de produção, e o aumento da eficiência energética, são os principais benefícios aí que eu tenho na implantação. Para a gente observar uma aplicação, principalmente em termos comparativos, vamos observar aqui uma operação manual de um processo, né? A gente tem aqui a nossa PV, o nosso set point, a nossa MV. Observe, né? Eu faço uma atuação direta no meu sistema. Quando eu trabalho num P&D convencional, eu coloco em sistema automático, né? O que eu faço, na verdade? Eu escrevo o meu set point e ele vai, através disso, fazer o controle por P&D. Observe como o MPC funciona, né? Como que já muda a cara do processo. Olha, eu já tenho um sistema de multivariável, eu já não tenho mais o set point por comparação, apenas para a gente entender, né? E eu passo a ter o quê? O limite máximo e o mínimo, né, da operação desse processo, né? E aí eu passo a ter o MPC. Então é dessa forma que o processo opera, através de um modelo matemático. Um exemplo aqui, a gente entender, né? Então eu tenho o processo, onde eu tenho uma rede de comunicação, o PLC ele passa todas as informações, eu tenho as estações de operação e o meu sistema SCADA. Então como que ele funciona? O MPC ele aquisita os dados, né? Essas malhas elas estão interconectadas, recebendo a informação do SCADA, a modelagem matemática, e ela faz o que? Ela retorna para o sistema SCADA fazendo o que? A atuação direta da MV já no modelo diferenciado, e transfere para a estação de operação de como que isso está trabalhando. Isto é, o operador coloca os limites e esse sistema é interconectado para fazer o controle avançado, né? Então essa é a ideia estrutural aí de um exemplo de uma aplicação. E o comissionamento, colocar a planta numa pré-operação para fazer a aquisição de dados e gerar os modelos e treinar o operador. Você tem que trabalhar muito o treinamento, porque vocês observaram que os limites são, como a gente trabalha por limite, então o operador ele passa a ter um modo diferente de trabalho. E depois fazer o quê? A partida, né? Isto é, a liberação no modo avançado, fazendo as análises, e depois principalmente fazer a manutenção. O modelo não é um modelo estático, você tem que trabalhar na manutenção desse controle. Quais são as tendências, né? Entendendo então que isso daí é uma tecnologia que veio para ficar, né? É o controle avançado em PLCs comuns, né? Isso já passa a ser, porque a grande questão do modelo avançado é a carga computacional, e cada vez mais os PLCs eles têm os processadores mais poderosos, permitindo que isso aconteça, né? O APC em módulos de DCS PLC, como dissemos, os DCS também já caminham para ter as placas de controle avançado, isso também já é uma tendência, né? E como isso já passa a ser uma premissa em automação, isto é, otimizar processo, né? As especificações técnicas cada vez mais, né, elas são puxadas a ter isso como uma necessidade na minha automação hoje real do dia a dia, né? Conclusão, então, a gente conclui que o controle avançado, né, é uma fronteira, né, na redução dos custos em função do aumento da produção. Isto é, você aumenta a produção, naturalmente você reduz custo, e o interessante, utilizando a sua mesma infraestrutura física, né, aí você apenas implantando modelagem de controle, né. Então tá aí, a gente espera aí ter contribuído um pouco com a ideia, né, do que é controle avançado. É uma matéria extremamente extensa, a gente quis, na verdade, fazer um resumo com alguns tópicos principais do que se fala hoje, né? Hoje a gente fala muito de controle avançado, mas, enfim, de como que isso funciona. Espero ter colaborado com vocês, a gente fica à disposição e muito obrigado.